paz do Senhor, querido professor. Para mim é motivo de grande alegria, mais uma pré-aula da escola dominical. Estou muito feliz aqui, grata a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós vamos estudar hoje a lição 11, que tem por título O Amigo que se tornou um missionário. Mas antes de tudo, vamos fazer aquela oração para que tudo ocorra bem para a glória de Deus. Então, ore assim comigo, querido Deus, em nome de Jesus. Estamos aqui alegres, Senhor, e gratos a Ti por mais uma pré-aula da Escola Dominical. Nos ajuda neste dia, nos dá graça, abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria, Deus, para transmitir a Tua palavra às nossas crianças. Que eu possa, Deus, ser usada como um canal de bênção através dessa aula, meu Pai, para que os professores possam trazer para as suas crianças algo da parte do Senhor. Aleluia, que os envolva, meu Pai, de tal maneira que eles saiam regozijados com essa aula para a glória de Teu nome. Tudo isso eu te peço, já te agradecendo. Amém. Glória a Deus. Então vamos para a nossa lição de hoje. Como eu já falei, o amigo que se tornou um missionário. E nós sabemos que a lição de hoje fala sobre Saulo, que foi transformado em Paulo. E onde encontrar esta lição? No livro de Atos, capítulo 9, do 1 ao 19. E os objetivos da nossa lição de hoje é levar a criança a saber que Deus perdoa aqueles que se arrependeram verdadeiramente e compreender que no arrependimento há desejo de mudança. Glória a Deus. E então eu trouxe como sugestão, não só para a lição, mas também para a memorização, esta Bíblia que eu trouxe como uma sugestão para você. Então, é uma Bíblia animada que você abrindo, ela tem páginas em brancos e velcro colado. Então, é uma sugestão bem prática, onde você pode usar para contar o seu versículo de uma maneira bem prática e também a sua lição. Então, vem aqui o versículo. Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram. De que, tia Jade? De seus pecados. Lucas, cola aí. Lucas, capítulo 3, versículo 8 e a parte A. Então, essa é a memorização de hoje. Você pode ir removendo e perguntando, e aí? Que diz o versículo, e a criança vai repetindo e você vai tirando algumas partes até que o versículo se conclua todo e eles tenham memorizado tudo. Amém? Glória a Deus. E a nossa lição de hoje também é na Bíblia. Glória a Deus. Vamos lá. E aqui eu trouxe a lição de hoje. Trouxe um visual que eu imprimi e eu vou deixar aí no Drive para você poder imprimir e dar a lição. E aqui está a primeira cena, né? E aqui para você contar a sua lição, eu trouxe aqui a sugestão, né? Saulo se tornou Paulo. E ali você começa a explicar para a sua criança. Glória a Deus. Eu vou colocar aqui enquanto eu faço aqui. Você começa a contar para a sua criança que Saulo era alguém muito inteligente, mas porém ele era religioso e ele achava pela sua religião, ele tinha aprendido a fazer certas coisas que não agradavam a Deus, ou seja, ele achava que estava fazendo uma coisa correta, mas na verdade ele não estava. Então ele entendia que os cristãos que pregavam o nome de Jesus eram pessoas que estavam fazendo uma coisa errada. Então, você explica para a sua criança, quantas pessoas hoje, não é? São religiosos e acham que estão adorando ao Deus verdadeiro e não estão. Não é verdade? Nós sabemos que existem muitas pessoas
que acham que estão fazendo a coisa certa, mas na verdade não estão agradando a Deus e nem adorando ao Deus verdadeiro. Então você fala para a sua criança que Paulo tinha tanto ódio dos cristãos que foi na sinagoga pedir cartas. E aqui eu trouxe uma carta, porque naquele tempo não era carta de envelope, e sim pergaminhos. E aqui eu trouxe esse exemplo para prender os cristãos. Então aqui eu coloquei: prendam todos os cristãos, que era a carta que Paulo saiu, não é? Porque caso no caminho da viagem dele ele encontrasse algum cristão, ele estava com autorização para prendê-los. Ninguém poderia fazer nada, mas que coisa terrível, perseguir os cristãos. Então você começa a contar para as crianças que os cristãos ainda são perseguidos por essas pessoas que acham que estão fazendo a coisa certa, mas na verdade não estão. Assim como Paulo, não é? Mas no meio do caminho, Paulo viu o quê? Uma forte luz. E aqui, ó, a gente pega mais uma vez a Bíblia e coloca o segundo visual. Paulo foi surpreendido por uma forte luz. E ali Paulo caiu no chão, porque a luz era muito forte. E ali ele ouviu uma voz bem alta. E o que dizia essa voz? Aquela aí você faz aquele tom de voz bem grossa, que é Deus falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, quando ouviu aquela voz, ficou tremendo. A Bíblia diz que ele ficou tremendo. Então vamos tremer também, crianças. Aí começa a tremer. Quem sabe tremer? A gente ouviu a voz de Deus, então vamos tremer. E aí começa a tremer. E ali Saulo começou a tremer e perguntou: quem és tu, Senhor? E ali o Senhor responde a Saulo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali Saulo não entende aquilo que está acontecendo com ele. Glória a Deus, mas era Jesus que havia encontrado Paulo no meio do caminho. Glória a Deus. E ali a nossa lição vai continuando, você vai explicando para o seu aluno que Saulo, ainda não era Paulo, Saulo entendeu que era Jesus que estava falando com ele. E ali Saulo se arrependeu dos seus pecados. E Jesus mandou que Saulo se levantasse e fosse até a cidade, que ele iria enviar alguém para orar por ele. E quando finalmente ele se levantou, que abriu os olhos, ele já não estava enxergando mais nada. E aqui você cola a terceira imagem, que é Paulo quando ficou cego, não estava enxergando mais nada. E ali Jesus falou com alguém lá em Damasco, alguém chamado Ananias, e disse a ele: vai até a rua direita, orar por um homem que está lá, porque este para mim é um vaso escolhido. Ele ficou com medo de ir, porque ele sabia que Saulo perseguia os cristãos, matava e prendia os cristãos. Mas Deus lhe deu a ordem e ele obedeceu e foi até lá. Depois de 3 dias na escuridão, ele orou por Saulo e Saulo voltou a enxergar. Glória a Deus. Então, querido professor, eu trouxe aqui, olha, uma sugestão para você fazer com suas crianças. Faça um grande círculo na sala e veja quantos alunos tem. Então, você vai escrever vários tipos de atitudes e você vai deixar no círculo. Primeiro vai começar com o pecado e o arrependimento. O pecado e o arrependimento. Então, você vai falando o tipo de atitude. Então, um aluno vai ficar com o pecado e o outro com arrependimento. Então, quando você disser amor, aí ele vai dizer não amava. Aí dá para o coleguinha do lado e pega do outro coleguinha. Passei a amar. E aquele que ficou com pecado, eu vou dizer mais uma atitude.
um exemplo. Cadê aqui? Não, aí ele vai, ajuda, aí ele vai dizer, não ajudava, aí vai pegar de novo o branquinho e vai dizer, passei a ajudar. E ali o próximo que está com o pecado vai dizendo a má atitude e pegando a boa do outro. E assim vai fazendo com todos os alunos até que se conclua todos. Então, ele ali vai entender que existe a má atitude e o que faz depois que se arrepende. Então, como diz o objetivo da lição, o arrependimento há desejo de mudança. E aqui eu trouxe essa sugestão aqui, que eu trouxe aqui no Drive, vou colocar aí no Drive para você imprimir, que é justamente essa parte aqui, ó. Isso aqui é um saquinho de plástico, eu coloquei uma alcinha atrás só para segurar. Dentro desse saquinho eu coloquei um pedaço de EVA preto. E eu abri o saco, coloquei esta imagem dentro do saco, não é? Eu já expliquei isso em uma outra lição. Coloquei dentro do saco aqui, ó. E desenhei com um lapisinho por cima, depois removi e deixei só o desenho. Tá vendo? Não sei se dá para ver. Aí, quando você for dizer que Saulo viu uma grande luz, que essa parte também está ali para você imprimir, aí você coloca dentro do saquinho e diz que a luz, aleluia, atingiu a Saulo e ele caiu. Pode ver? E as crianças vão amar essa parte da lição, entendeu? A luz entrando e a luz saindo, a luz entrando e saindo. E ali os alunos vão se divertir bastante com esta lição. Uma outra sugestão que eu trouxe foi esse Jesus, e você vai ver quantos alunos você tem e colocar esta viseirinha aqui, para colocar uma em cada olho de criança. Então, você vai distribuir para cada criança e elas vão colocar no seu rostinho assim, para que elas fiquem sem enxergar. E você vai explicar para a sua criança o quanto que é difícil alguém que não enxerga a verdade chegar até Jesus. Então, você vai distribuir para as crianças essa viseirinha, ela vai colocar no rosto e ficar sem visão. Então, você vai dar uma girada nelas, fazer uma fila, dar uma girada nelas e dizer, vá até Jesus. E elas, como não estão enxergando, não vão conseguir chegar em Jesus que está em cima da mesa. Então, você vai explicar para a criança que Jesus, às vezes, está tão próximo de nós, porém, não conseguimos enxergá-los porque não conhecemos a verdade. Então, é necessário que alguém como Ananias nos tire da escuridão, orando por nós. Então, para se chegar até Jesus, é necessário a ajuda de alguém, é necessário a oração de alguém para que alguém possa finalmente enxergar que em Jesus há salvação. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a Deus por essa aula, agradeço a Deus pela sua vida. Eu trouxe também aqui uma sugestão de tarefinha para você trazer para o seu aluno, um jogo de 7 erros. E ali você passa para o seu aluno e ele vai se divertir trazendo os erros que há na imagem. Amém? Glória a Deus. Eu espero que eu tenha ajudado nesta lição. Espero que você tenha uma boa aula e que você conduza aos seus alunos a se arrependerem dos seus pecados e também orar por alguém que não consegue enxergar a verdade que há em Cristo. Amém? Deus abençoe a cada um. Até a próxima aula, em nome de Jesus. Tchau! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.
Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.